O aumento das tarifas de importação pelos Estados Unidos deve provocar um impacto bilionário nas exportações brasileiras. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, os prejuízos podem ultrapassar 19 bilhões de reais, com efeitos mais severos para estados que dependem fortemente do mercado americano. É o caso do Ceará, onde quase metade das exportações vai para os Estados Unidos, mais precisamente 44,9%. Só nesse estado, as perdas podem chegar a 109 milhões de reais. Na sequência dos que mais dependem do mercado americano, aparecem o Espírito Santo, com mais de 28%, como a gente vê aqui, e a Paraíba, com 21,6%. Em termos de impacto financeiro, os estados do Sudeste e do Sul serão os mais prejudicados. São Paulo, que também lidera em volume, deve ter uma perda de aproximadamente 4 bilhões e 400 milhões de reais, seguido pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. A maior parte dos produtos afetados são da indústria de transformação, especialmente setores como metalurgia, alimentos, madeira, papel e automóveis. Eu vou conversar agora com o Celírio Inácio, diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café. Celírio, boa noite para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, a gente exibiu agora há pouco aqui no jornal a declaração do secretário do Comércio americano, Howard Lutnick, que ele deu, declaração essa que ele deu à CNBC americana, falando na possibilidade de tarifa zero para produtos importados pelos Estados Unidos que não sejam produzidos no país, entre eles o café. Ou seja, há esperança para o setor? Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos. Há algum tempo, já antes mesmo dessa determinação do Trump na possibilidade de cobrar 50% no Brasil, nós já estávamos fazendo o estudo, na verdade a NCA, que é a associação responsável nos Estados Unidos, para mostrar justamente a importância que o café tem para com a economia dos Estados Unidos. E foi apurado que para cada $1 que é importado do Brasil para os Estados Unidos, gera para a economia dos Estados Unidos $43. E isso mostra a grandeza que tem o café para a economia dos Estados Unidos. Significa 1,2% do PIB americano. Ele emprega mais de 2,2 milhões de pessoas, como toda a cadeia. E esse estudo vem mostrar justamente que a perda não se daria só exclusivamente para o Brasil, porque os Estados Unidos é o principal importador do Brasil, mas isso faz com que tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, que essa relação de mais de 200 anos de comércio poderia fazer também com que os Estados Unidos viesse a perder. E vocês estão participando de alguma forma das tentativas de negociação com o governo dos Estados Unidos, por exemplo, mantendo contato com o empresariado norte-americano? Isso. O que existe é justamente esse diálogo entre o exportador e o importador, para com esse estudo mostrando que, de fato, existe uma boa vontade das duas partes em fazer com que nenhuma dessas possam vir a perder. De fato, existe esse diálogo do empresariado norte-americano para com Washington, mas os empresários daqui internamente têm falado diretamente com os empresários dos Estados Unidos. E como é que estão nesse momento as negociações para as exportações brasileiras? Novos contratos estão sendo firmados? Não existem novos contratos. Os contratos dão continuidade. O café é um pouquinho diferente de outras culturas. Nós firmamos os contratos futuros e aqueles contratos que são embarcados já com preços determinados. É óbvio que existe toda uma tensão sobre esses cafés que vão ser embarcados depois do dia 1º. Mas apostamos que os Estados Unidos, como um país que gosta de café, 77% do americano que bebe o café, que acabou sendo arrefecido um pouco o preço diante da boa safra que o Brasil e o mundo está tendo, essa redução de preço poderia, de imediato, poderia dar uma arrefecida nos preços oferecidos
para o americano como consumidor final. Mas existe toda uma tensão referente a essas negociações. E como é que está o procedimento das cargas que foram vendidas antes do anúncio desse tarifaço? Há embarques que foram adiados ou cargas paradas em containers, por exemplo? Não, pelo contrário, foram adiantadas, né? Aproveitando justamente esse período que não poderia estar havendo algumas inseguranças. Mas continuam sendo embarcados, mesmo porque nós estamos vindo de uma etapa em termos de café bastante confusa. Nós tivemos nos últimos 4 anos uma produção bastante reduzida, onde fez com que os preços se elevassem bastante, fazendo com que também os exportadores não fizessem estoques. Então, o que a gente chama de uma exportação meio que da mão para a boca. Então, esses nossos parceiros exportadores também precisam desse café e vamos lembrar que o Brasil ele contribui com 30% de todo o café consumido nos Estados Unidos. Então, o blend que se faz, o café, é muito dependente do arábica, que é uma espécie do café aqui do Brasil. Então, as negociações estão andando no sentido de que não pode haver uma ruptura de imediato nessas exportações, mas o comércio continua tocando. Vou passar para a pergunta dos nossos analistas. Vamos começar pelo Vinícius Torres Freire. Pensando na perspectiva tanto brasileira como americana quanto a consumo e venda de café, existe no pior cenário, vamos supor que não exista negociação, que a tarifa de 50% se abata sobre todos os produtos brasileiros, um cenário catástrofe, vamos pensar, é possível ter uma triangulação, quer dizer, os Estados Unidos comprarem café de outro mercado e o Brasil ocupar esse outro mercado deixado por esse outro país? Como é que fica? Existe esse intercâmbio? É possível substituir o café do Brasil por um de outros países? Dá para fazer essa triangulação? Ou vai ter perda aí para alguém, do Brasil ou para os Estados Unidos? A gente tem, são dois princípios que a gente se baseia. Primeiro é justamente nessa necessidade dos Estados Unidos para com o café brasileiro. O Brasil é o maior exportador de café, o maior produtor, e ele também produz as duas espécies, principalmente o arábica. Os outros países que também fornecem café para os Estados Unidos, como a Colômbia, a Indonésia, o Vietnã, eles têm algumas espécies específicas para colocar para os Estados Unidos. Quanto à triangulação, é sempre uma dúvida, porque existe todo um problema de logística que possa estar dificultando justamente toda essa transação comercial. Mas a gente entende que, pela doçura que é a espécie do arábica, que traz a esse blend, pelo corpo que é necessário para que esse café seja oferecido para os Estados Unidos, nesse momento a gente entende que haveria uma negociação entre exportador e importador, mas não daria deixar de ter uma sequência nessas exportações. E isso vai depender diretamente do quanto o consumidor americano vai absorver todo esse possível aumento.